Quero convidar a todos a abrirem a Bíblia, no Novo Testamento, Evangelho de João, capítulo 17. Vá abrindo a Escritura, enquanto você abre, vai orando no seu espírito, pedindo a Deus: Senhor, revela-me esta porção que será agora ministrada. Peça a Deus que Ele te revele. Muitas vezes nós ficamos anos a fio lendo um texto da Escritura e nos falta a revelação. A revelação, ela acontece no espírito humano, no coração. Quando a luz da palavra, ela alcança o coração, ela produz transformação, produz mudança. Agora, quando não alcança o coração, fica na superfície de um coração que tem espinhos, que tem pedras, ou que tem caminhos, ela não prevalece. Ela entra, logo não existe mais. Ela vai embora. Mas se produzir fruto, então você obterá aquilo para o qual essa palavra foi falada, foi dita, foi escrita, e aqui ela está. Os irmãos me perdoem, eu tenho que tomar bastante água, mais do que os outros dias. Eventualmente eu vou tossir também, porque eu estou muito gripado, a minha garganta não está boa, então isso é natural. Portanto, vamos lá. Os irmãos me perdoem, de antemão. Eu quero convidar a todos agora, com a Bíblia aberta, a ler comigo o capítulo 17. São 26 versículos. E vamos ler, portanto, passo a passo. Vamos ler palavra por palavra. Mas você tem que acompanhar a leitura não somente com os olhos, mas também com o coração. Em nome de Jesus. Não fique distraído. Procure se firmar seu entendimento, sua mente. Procure, se possível, não se mexer muito, ficar andando, pegando copo, puxando cadeira. Procure não conversar neste momento, a não ser que seja algo de urgência. Vamos penetrar o nosso coração e permitir que esse texto também penetre o nosso coração. Nós nele e ele em nós. Leiamos. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu os confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. E é por eles que eu rogo. Eu não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. E neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição,
para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim, ou a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci. E também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Glória a Deus. Eu gostaria de ler de novo esse capítulo, mas vamos por etapa, ou etapas, né? Amados, observem vocês que esta é uma oração que Jesus fez ao Pai, momentos antes de ele ser preso, momentos antes de ele ser levado à cruz, e então realizar a obra de redenção a nosso favor. Jesus, durante todo o seu ministério, ele disse muitas coisas, e ele fez também muitas orações. Imagine que a oração de Jesus Cristo deve ser uma oração muito maravilhosa, porque ela traz nas suas palavras, no seu cerne, a vontade de Deus. Jesus não era daqueles que orava qualquer coisa. Eu sei que o conceito de oração nos nossos dias, em razão dos movimentos, né? Os movimentos de campanhas, os movimentos, mesmo o neopentecostal, o neopentecostalismo, tem trazido ao povo um conhecimento muito equivocado acerca da oração. Porque a Bíblia, quando fala da oração, ela coloca isso num plano de uma união daquele que ora com o próprio Deus, como aquele que busca o cumprimento da vontade de Deus. Não se ora simplesmente por orar, ou não se fala qualquer coisa que se quer falar. Então as pessoas, talvez, dos dias de hoje, não têm uma noção muito clara acerca da oração. Mas quando você olha, por exemplo, para a oração de Cristo, tanto quanto de outras pessoas da Escritura, seja dos apóstolos ou mesmo dos profetas no Antigo Testamento, vamos perceber que a oração é algo muito grande, é algo muito maravilhoso, que expressa do íntimo daquele que crê, expressa a vontade de Deus, expressa o coração de Deus. É uma exteriorização daquilo que o próprio Deus já plantou inicialmente no nosso coração. Agora vejam, queridos, que Jesus, ele faz essa oração no final do seu ministério. Então pense comigo que Cristo, o Filho de Deus, ele veio à terra com uma missão a cumprir. Sim ou não? Uma missão a realizar. Ele veio, o Verbo se fez carne, nasceu de Maria, ainda virgem,
E então, ao nascer, ele teve uma vida normal de qualquer ser humano. Enquanto criança, foi desenvolvendo fisicamente, intelectualmente, espiritualmente, foi desenvolvendo, até que, num dado momento, começou o seu ministério. E logo no começo do seu ministério, na primeira manifestação pública do seu ministério, quando então ele está ali em Caná da Galileia, naquele casamento, Maria queria que ele agisse logo como Messias e se mostrasse como tal. E ele então declarou para Maria dizendo assim: olha, ainda não é chegada a minha hora. Quando ele diz não é chegada a minha hora, ele dizia, ora, há um momento exato em que aquilo que de fato eu vim realizar, eu farei. Ora, se não era chegada a hora, então eu pergunto aos irmãos, por que em seguida então ele pede que tragam a ele as talhas e as encham de água e ele transforma a água em vinho? Quando eu leio João capítulo 2, a primeira impressão que eu tenho, quando Maria diz assim, olha, Jesus, faça alguma coisa porque o vinho acabou e a festa só está na metade e o povo está querendo vinho. E quando Jesus responde, mulher, o que eu tenho contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Se eu parar bem aqui, a impressão que eu tenho é que ele não fará nada. Perfeito? É que ele não fará nada. Porque ele diz, ora, não é chegada a minha hora. Maria intercede, pedindo a Jesus Cristo que ele faça algo. Ele diz, não é chegada a hora. Então eu penso que ele não faria nada, porque não é a hora. Entretanto ele faz, ele transforma a água em vinho. Aí fica aqui uma coisa a ser interpretada, a ser entendida, porque ele responde de um modo e agora ele procede de outro modo. Quando nós chegamos aqui no capítulo 17, momentos antes de Cristo ir à cruz, ele ora, veja o versículo 1 dizendo, capítulo 17, 1, tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse, Pai, é chegada a hora. No início do ministério, ainda não é chegada a minha hora. E quando seria essa hora? Jesus declara, no momento em que ele vai à cruz, chegou a hora. Então, a própria Escritura nos demonstra que tudo o que Cristo realizou, desde o começo do seu ministério, até aqui no capítulo 17, ele fez muitas realizações, muitos prodígios, muitos milagres, mas ainda ele não havia realizado a obra. Entendem isso ou não? Vocês entendem isso? Tudo o que ele fez até então, desde a transformação da água em vinho, a cura do cego, a libertação dos oprimidos, dos possessos, a ressurreição dos mortos, tudo o que ele realizou apenas demonstrava em menor escala, em pequena escala, numa escala minúscula, aquilo que de fato ele faria eternamente mediante a sua morte e ressurreição, a sua morte na cruz do Calvário. E, portanto, não foram curados por Cristo somente aqueles que tiveram o privilégio de estarem perto dele naquele tempo, mas todos quantos creem na sua obra de redenção alcançam as mesmas bênçãos, com uma pequena diferença, se não uma grande diferença. É que todas aquelas curas, aqueles prodígios, aqueles milagres, a ressurreição, a cura do cego, aconteceram no plano físico somente. E no plano temporal somente. De sorte que aqueles a quem Cristo ressuscitou, morreram de novo. Mas aqueles que creem no Cristo crucificado e ressurreto, esses ainda que morram, eles viverão eternamente. Ou seja, as obras de Cristo realizadas durante o seu ministério apenas representava a obra. Por isso ele diz para sua mãe, segundo a carne, não é chegada a minha hora. E embora não fosse a sua hora, ele fez muitas coisas. Mas agora, ele diz, chegou a hora.
Pai, é chegada a hora. E agora ele vai orar ao Pai em todo esse capítulo, falando com o Pai coisas de extrema importância. Porque quando ele diz chegou a hora, portanto, ele vai orar acerca de quê? Imagine comigo. Pai, é chegada a hora. Ele vai à cruz. Ele vai morrer. Ele vai ressuscitar. Ele vai ascender aos céus. Ele será exaltado, entronizado, glorificado. Ele será feito Senhor e Cristo nos mais altos céus, acima de todo principado, de toda potestade, e receberá o nome que está acima de todo nome. Aí eu pergunto para os irmãos, ele diz, é chegada a hora, este é o momento tão esperado pelos céus. É o momento tão esperado pelo universo. Chegou a hora. Chegou o momento. Então, se a hora chegou, queridos, então certamente o que acontecerá é algo muito grande. Imagine que há uma expectativa no coração de Deus. Falo como homem, certamente. No coração dos anjos. No coração do próprio Senhor Jesus Cristo. E há uma expectativa também dos principados e potestades, dos dominadores, dos anjos caídos. Haja vista que eles estão sempre querendo saber, e agora? O que ele fará? Como é que vai ser? O que vai acontecer? De todos os homens, desde o início, o primeiro homem que caiu, Adão, dali para cá, há uma linhagem de pessoas que aguardavam por aquilo que Deus haveria de fazer. Então, quando ele diz, é chegada a hora, ele está falando de um momento crucial em que aconteceria aquilo que há de mais importante. O que há de mais importante. Chegou o momento. É chegada a hora. Se é chegada a hora, então o que ele vai orar ao Pai? Ele vai orar acerca disso, ou que seja daquilo que ele haveria de realizar. Perfeito ou não? Olha, Pai, aquela grande hora marcada chegou. E portanto agora, aí eu pergunto, Deus o Pai sabia o que aconteceria naquela hora? Ou não sabia? Ora, foi ele que planejou, foi ele que escreveu todo, o seu desígnio. Sabendo o Pai e o Filho, sendo Deus encarnado, sabendo que seu Pai sabia, ele ora. Os irmãos percebem agora um detalhe muito importante, que nós não oramos a Deus para informá-lo das coisas que ele não sabe. E não oramos a Deus para tentar convencê-lo de qualquer coisa que ele não queira fazer. Ainda que a Escritura diz assim, olha, tornai conhecidas diante de Deus todas as vossas petições. As suas necessidades, diga a Ele, coloque diante dEle. Mas é naquele princípio que o próprio Jesus nos ensinou, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Mas essa oração, portanto, assim como a oração do Pai Nosso, não é uma oração comum. É uma oração que está de acordo com a economia de Deus. Ou seja, uma oração em que se declara aqui aquilo que Deus quer fazer. O que significa que nós precisamos, primeiramente, conhecer a vontade de Deus. Primeira coisa, você precisa conhecer o coração de Deus. O que Ele está fazendo para que você possa fazer como fez Daniel no capítulo 9 do seu livro. Diz a Escritura que estando Daniel a ler os livros, ele entendeu pelo livro do profeta Jeremias que o tempo em que deveria durar o cativeiro era de 70 anos. Então ele teve conhecimento daquilo que Deus havia dito. Então a partir desse conhecimento agora, o que ele faz? Ele ora. Ele ora o que Deus disse. Aqui Jesus Cristo, ele sabia exatamente o que haveria de acontecer, porque para esse fim foi que ele veio, e agora então ele vai orar aquilo que Deus disse que é. Então nós oramos aquilo que Deus já sabe. Nós oramos aquilo que o próprio Deus disse. Nós oramos o que o próprio Deus determinou. Nós vamos ler então essa oração. Vamos discerni-la. E ao discernirmos,
nós temos que orar essa oração. Foi cantada aqui uma canção agora há pouco que dizia: eu quero ser semelhante a ti. Não foi? Depois da ceia, eu pergunto, isso é uma verdade? De que nós não somente queremos, mas que o Senhor quer nos fazer e está nos fazendo semelhantes a Ele? E a partir do momento então, o que você faz? Você ora: Senhor, o teu propósito eterno, revelado na tua palavra, diz que um dia tu, ó Senhor, me escolheste antes da fundação do mundo e me predestinaste para que eu fosse então conformado à imagem do teu Filho Jesus. E portanto, Pai, aqui estou para que tu faças em mim aquilo que tu queres fazer. Que tu possas me iluminar a mente, o entendimento, quebranta o meu coração, porque meu coração, aí você vai falando para Deus. Porque muitas vezes nosso coração é tão duro, e você sabe disso, mas você não se dispõe a buscar a Deus em oração, para que Ele agora faça. Ah, mas se Ele vai fazer, Ele vai fazer. Se Ele quiser fazer, que Ele faça. Então você não está se unindo a Deus no seu propósito. Cristo, aqui nesse capítulo 17, Ele vai orar ao Pai aquilo que já estava declarado, decretado, a vontade de Deus, sobretudo o que diz respeito a nós também, porque Jesus se coloca ao lado do Pai, como aquele que diz: olha, eu quero me unir a ti neste propósito. Os irmãos entendem o valor da oração? O valor da oração? Quanto que nós precisamos resgatar a oração? O ato de orar. Eu sei que muitos aqui eram pessoas de oração, né? Lá de onde você veio, talvez você era conhecido como uma mulher de oração, um homem de oração. Aí você veio para cá, você acabou perdendo tudo isso, até porque você entendeu que já nem sabe orar mais, não sabe nem o que vai dizer mais. Perdeu tudo. Isso é bom, isso é bom. Parar de orar é a melhor coisa que tem. Quer um exemplo? Você está indo, você tem um destino, você tem que ir lá para a igreja, nosso ministério em Planaltina. Perfeito? Aí você de repente está indo lá para o lado do Parque da Barragem. Tá certo? Se o seu objetivo é lá, e você está indo para lá, duas coisas devem ser entendidas. Primeiro, você está indo, está indo. Você saiu de casa para isso. Só que você está indo na direção errada. Que você está orando, mas talvez você esteja orando, como diz o apóstolo Paulo, nós não sabemos orar como convém. Porque orar como convém, em Romanos capítulo 8, significa orar à vontade de Deus. Razão porque é dito que nós não sabendo orar, diz a Escritura, o Espírito Santo ele intervém, e porque ele nos assiste, então agora ele toma a sua oração, e ele agora intercede junto a Deus por você, mas ele diz, intercede não segundo a vontade de quem ora, mas intercede segundo a vontade de Deus. Ou seja, ele transforma a sua oração. Então você está indo, só que está na direção errada. Então a primeira coisa a fazer é parar. Parar. Parei. E agora? Agora é corrigir. Dar a volta e tomar o caminho. Então talvez você tenha parado de orar. Bom demais. Coisa boa. Agora você tem que retomar. Retomar o caminho da oração segundo o coração de Deus. O caminho da oração segundo a vontade de Deus. Orar a vontade de Deus. Se colocar ao lado dele. Falar, Senhor, eu preciso de entender os teus propósitos, compreender aquilo que tu queres realizar. E então agora eu vou tomar isso em oração. E aí você pode orar, não precisa gritar. Não precisa. Não precisa falar alto. Não precisa ficar tremendo. Não precisa tentar convencer a Deus. Porque me parece que as pessoas querem convencer a Deus assim, olha, ela vai orar. Aí se ela orar assim, Senhor, que estou na tua presença. Olha, essa oração não tem poder. Tem poder?
Porque a tua igreja, Pai, está aqui neste momento, querendo receber a tua palavra. Aí que oração ruim é essa, gente? Tem que ter poder. Aí a pessoa vai fazer uma oração como se Deus acreditasse nela. Ou seja, na máscara dela. Que a pessoa está boazinha aqui, ó. Boazinha, de repente começa, nosso Deus e nosso Pai nesta manhã. O que está acontecendo, meu irmão? Estava bonzinho. É para dizer que está cheio de Deus. E Deus não grita. Não precisa disso. Ore com o seu coração. Jesus disse, não foi o padre, e não foi o pastor, e nem o bispo quem disse. Foi Jesus. Entra no teu quarto. Fecha a porta do teu quarto. Não foi ele que disse? Eu acho que Jesus não era pentecostal. Eu digo que ele não era pentecostal nesse conceito histórico desse movimento que começou no século XX aqui no Brasil. Início do século XX. Porque ele diz, olha, entra para o teu quarto e orarás em secreto. E ele diz mais, não seja como aqueles que oram nas praças, com as mãos para cima, para serem vistos dos homens. Bem, porque o que interessa é o coração, é a alma. É como você se aproxima dele em temor e tremor, sabendo que ele é Deus e que você carece do seu favor. E aí você vai colocar agora diante dele, não somente as suas vontades, ou melhor, as suas necessidades, mas sobretudo precisamos orar aquilo que ele quer fazer. Pai, é chegada a hora. E essa semana então eu fui despertado a ler esse capítulo. Eu fiquei lendo e relendo, e li da frente para trás, de trás para frente, do meio para o fim, fui misturando tudo. E fui observando que aqui tem uma coisa muito grande, muito maravilhosa. Nada que vocês não saibam, evidentemente. Mas algo que tem que ser percebido no Espírito. Nós vamos encontrar aqui a palavra, várias vezes, glorificar. A palavra glória ou glorificar. Substantivo, né? Com a glória que eu tive junto de ti, antes que tivesse mundo. Glorifica-me, eu te glorificarei, eu serei glorificado neles. Não tem tudo isso aqui? Diz mais, que te conheçam a ti, conheçam a mim. Eles conheceram que eu vim de ti. No último versículo diz, eu lhes fiz conhecer o teu nome. Ó, e o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles. Olha só o versículo 25, Pai justo, o mundo não te conheceu. Então a palavra glória, glorificar, tanto quanto a palavra conhecer, são palavras que marcam o texto, ou todo o texto. Você não pode ler o capítulo 17 e passar despercebido nessas palavras que são como que as colunas do texto, a estrutura do texto. Conhecer e a glória, o glorificar. Tanto quanto a palavra santificar. Santifica-os na verdade, eu me santifiquei a favor deles, para que eles sejam santificados. Portanto, glória ou glorificar. A palavra também, o verbo conhecer. Também temos a palavra aqui, santificar, ou ser santificado, ser santo. Tanto quanto também a palavra, a tua palavra. Eu lhes dei a tua palavra, transmiti as tuas palavras, eles receberam a tua palavra, a palavra está neles, e agora santifica-os pela palavra. Então, quais são os termos? Se você ler com bastante atenção esse capítulo, tudo o que se diz aqui passa pela glória, ou glorificar, passa pelo conhecer, passa pelo santificar, e passa pela palavra. Perfeito? Tem que estar atento a isso, porque tudo isso trará sentido a essa oração. Quando Cristo falou, ele assim construiu essa oração para que nós entendêssemos aquilo que ele quer dizer. Há um outro detalhe, o Senhor começa aqui nessa oração, a partir do capítulo 10, do versículo 1, digo. Ele começa aqui orando acerca dele, falando acerca de si mesmo e acerca do Pai.
Logo, ele começa a orar pelo grupo imediato de seus discípulos, que eram os apóstolos. E a partir então do versículo 20, ele começa agora a orar por aqueles que viriam a crer no futuro. Então veja, primeiro momento da oração, ele ora a respeito de si mesmo, em relação ao Pai. No segundo momento, ele vai orar por aqueles, como ele diz, aqueles a quem tu me deste. Eles não são do mundo, eles eram teus, tu mos deste. E é por eles que eu oro. Esses que aqui estão, imediatamente, nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição. Ou seja, dos 12, somente Judas não estava ali. E era por aqueles 11, portanto, que ele orava. E no versículo 20 em diante ele fala: olha, Pai, eu também não rogo somente por estes, mas eu rogo também por aqueles outros que virão a crer em mim. No caso, ele orou então por você. Porque se você creu nele, por intermédio da palavra apostólica, então Jesus, nesta oração, estava orando por você. Mas entenda isso, não é que ele orou por todos que viriam a crer, de maneira genérica. Quando ele falou por todos aqueles que vierem a crer, o Pai, ele via você individualmente, cada um individualmente. Essa oração, ela é extraordinária, porque é chegada a hora, é um momento crucial, vai ser feito aqui aquilo que Deus quer fazer, é a essência do propósito de Deus, a essência da vontade de Deus. O que essa oração então diz para nós? Já imaginou que Jesus naquele dia estava sentado ainda à mesa da ceia, da Páscoa, onde se celebrou a primeira ceia? E naquela mesa, naquele lugar, naquele cenáculo, Jesus Cristo orou por você. Eu imagino, ele poderia ter orado: Pai, eu não oro somente por estes, mas eu também oro pelo Alexandre. Lá do século 20 e 21. O Alexandre Rodrigues. Está lembrado dele? Eu oro por ele. Ó. Imagine Jesus orando por você, particularmente. Você está incluído aqui. Ou seja, ele ora para que Deus cumpra em você a vontade dele. E o que diz a oração? Vejam os 3 primeiros versículos. Tendo Jesus voltado falar dessas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu filho, para que o filho te glorifique a ti, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Não é um texto simples de se ler, não. Sempre quando eu leio esses 2 versículos aqui, eu tenho que voltar e corrigir a minha leitura. Porque costuma-se, geralmente, inconscientemente, colocar um ponto final no fim do versículo 1. E se você, na sua leitura, colocar um ponto final no final do 1º versículo, o segundo perde totalmente o sentido. Porque o 2º versículo vai começar com uma expressão assim como. Uma expressão que vai gerar uma comparação. Ó. Algo que se compara a outro algo. Alguma coisa que se compara a outra. Aí se ler assim: Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho para que o filho te glorifique a ti. Ponto. Aí você começa: assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Aí agora tem ponto. A gente coloca vírgula, porque nós estamos esperando o quê? Aquilo que será comparado ao que foi dito. Assim como. Quem está entendendo? Eu já li várias vezes desse jeito, tem que voltar.
Pastor, mas e aí, como é que faz aqui o problema? Sim, o ponto está no final do versículo 2. Porque o assim como é para você entender o versículo 1 numa relação de comparação ao versículo 2. E aí vai ter um sentido maravilhoso. É aí que a coisa fala, meu Deus do céu, o que está acontecendo aqui? Ele diz, olha pai, presta atenção, glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique a ti. Ó, ele pede que o pai o glorifique, para que o filho, por sua vez, também glorifique o pai. Aí, aqui tem um detalhe interessante, porque quando nós falamos de glorificação, o que você entende de glorificação? O que é glorificar? Pai, glorifique a mim, para que eu glorifique a ti. E esse glorificar a mim, como eu devo glorificar a ti, deve ser como, assim como tu me conferiste autoridade para julgar, não é? Ou para conceder a vida eterna, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. O que é glorificar, queridos? Será que eu posso orar dizendo, Pai, glorifica-me? Nesse sentido aqui? E nós podemos orar, Senhor, eu quero glorificar a Ti. Queridos, que coisa maravilhosa. Pai, glorifica o teu filho, para que o filho glorifique a ti, assim como. Repita comigo. Pai, glorifica o teu filho, para que o filho te glorifique a ti, assim como. Do mesmo modo, semelhantemente, assim como tu conferiste ao Filho a autoridade para conceder vida eterna. Do mesmo modo que eu vou te glorificar, porque tu has de me glorificar, do modo como tu conferiste ao teu Filho a autoridade para conceder a vida eterna. Você fala, não entendi. Nem eu. Até aqui, nem eu. Aí o versículo 3 vem para nos esclarecer algo. Ele vai esclarecer o versículo anterior dizendo, e a vida eterna é esta. O que é a vida eterna? Que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a quem? E a Jesus Cristo a quem enviaste. Olhem para mim em nome de Jesus, entenda isso. Glorifique a mim, para que eu glorifique a ti. Assim como tu me deste autoridade para dar vida eterna, levando em conta que a vida eterna é que conheçam a ti e conheçam a mim. Glorifique a mim, para que eu glorifique a ti. Faça-me conhecido, como tu também deve ser conhecido. Glorificar aqui nesse contexto é exatamente o que a palavra no seu texto literal diz. Doxa. Louvor. Elogio. É como que ele dissesse, Senhor, é chegada a hora. Chegou o momento. O que vai acontecer? Glorifica-me. Torna-me conhecido. Mostre ao mundo aquilo que eu sou. Porque lá estava um homem, um nazareno. Um simples nazareno. Sim, Deus encarnado. Mas quem poderia saber quem era aquele homem exatamente? Quem poderia discerni-lo? Ele iria morrer. Ele iria ressuscitar. Então, ele diz, Senhor, diga ao mundo a meu respeito. Revela ao mundo quem sou eu. Ou que seja aos homens. Para que eu, então, uma vez sendo conhecido, agora eles também conheçam a ti. Glorificar ao Filho vai resultar automaticamente
em glorificar o Pai. Conhecer ao Filho é o mesmo que conhecer ao Pai. Tanto é que ele continua dizendo no versículo 4, eu te glorifiquei na terra. Eu pergunto, Jesus glorificou o Pai na terra? E como foi que ele glorificou o Pai na terra? Consumando a obra que tu me confiaste. Então, na medida em que na terra, Jesus, o verbo feito homem, este homem, na medida em que ele falava, agia, curava, pregava, ele está fazendo o quê? Fazendo o quê? Sim, mas ele disse, eu te glorifiquei na terra. Como foi que ele glorificou o Pai na terra? Realizando aquilo que o Pai o ordenou. Então, na medida que Jesus fazia o que o Pai ordenou, que ele pregava, que ele curava, que ele abraçava, que ele repreendia, que ele ensinava, ele estava fazendo o quê? Glorificando ao Pai, tornando o Pai conhecido. Haja vista que o Filho é a expressão exata do ser do Pai. Então ele diz, olha Pai, chegou o momento. Pai, é chegada a hora de o mundo te conhecer. E é chegada a hora que o universo, o mundo todo, saiba também quem sou eu. Glorifica-me para que eu te glorifique. Torna-me conhecido para que tu sejas conhecido. E a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. De maneira que essa obra de Cristo na cruz do Calvário e a sua ressurreição é o ponto no qual Deus se faz conhecido. Onde o universo olha e fala, ali está Deus. Mesmo os anjos caídos e os não caídos, contemplando agora o Verbo encarnado, contemplando Deus na cruz, sendo cuspido, sendo insultado. Pense comigo por um momento. Naquele momento da crucificação, todo o universo olhava e via ali o Senhor Jesus glorificando o Pai, dando testemunho do Pai, fazendo o Pai conhecido. E aí o universo podia olhar e dizer, olha, de fato, Deus é amor. Deus não é nada daquilo que Lúcifer havia dito no princípio. Nada daquilo. Foi tudo mentira do maligno. Porque ele se corrompeu no seu coração e queria exaltar o seu trono. E por isso ele disse palavras contra Deus. Ele trouxe uma imagem mentirosa acerca de Deus. E agora Deus se tornava conhecido mediante o seu Filho encarnado, vivendo na cruz do Calvário. Morrendo agora ali na cruz do Calvário. E é por isso que no versículo 4, ou versículo 5, ele diz, agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Eu pergunto para os irmãos, pense comigo, quando o Verbo se fez carne, vamos pensar no Verbo, lá na eternidade com Deus. Ele estava ao lado do Pai, na sua glória, não estava? Nos céus, tronizado, Deus, simplesmente Deus. Mas num dado momento agora ele fala assim, olha, Pai, eu vou descer e vou me vestir de uma humanidade. Quando ele desceu dos céus, o ser divino do Filho, ele perde na sua substância e natureza a sua glória? Não, pelo contrário. É essa glória divina que se encarna. E agora, o Verbo está encarnado. Só que nessa condição de homem, aqui na terra, ele está o quê? Ele está irreconhecível.
Aí Jesus fala: Pai, lembra quando eu estava contigo lá, assentado, antes da minha encarnação? E todos sabiam quem de fato eu era. Agora, então, glorifica-me com a glória que eu tive junto de ti antes. Ou seja, que todos me vejam agora tal como eu sou e tal como eu fui antes da minha encarnação. Ele continua dizendo que ele precisa ser revelado. Eu te glorifiquei na terra, te tornei conhecido, agora torna-me conhecido. Com a mesma glória que eu tive, que todos vejam que este que aqui está, desprezado, esse a quem que as pessoas não dão crédito, porque passam e acham que é um maldito de Deus, um pobre, um miserável, um desgraçado, alguém de quem Deus esconde o rosto. Mostra-me, revela-me, glorifica-me com a mesma glória, que eu seja então conhecido. Então este é o ponto. Deus se mostra e se torna conhecido mediante o seu Filho. E quando então o Filho é ressuscitado e recebido pelo Pai e entronizado, agora o Filho é conhecido como de fato ele é. É por essa razão, essa questão da glorificação e do ser conhecido. Vamos ler aqui um versículo rapidamente. Abra sua Bíblia em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 16. E veja como que a questão da glória, ela está relacionada ao conhecimento, à revelação daquilo que é. Capítulo 1 de 2 Pedro, versículo 16, fala assim, olha: porque não vos demos a conhecer, o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas. Olha o que ele está dizendo, olha, é Pedro dizendo, olha, nós falamos para vocês acerca da vinda de Jesus Cristo, a primeira vinda, né, da sua encarnação. Nós não falamos segundo fábulas engenhosamente inventadas, não. Mas nós mesmos, ou seja, eles não falaram o que ouviram, ou boatos, não. Mas nós mesmos, diz o apóstolo Pedro, nós os apóstolos fomos testemunhas oculares da majestade. Ou seja, nós vimos a majestade do Filho. Quando foi que eles viram isso? Quando Pedro, Tiago e João estavam sobre o Monte Tabor, e ali então Jesus Cristo se transfigurou diante dele. Ali Pedro, Tiago e João viram a glória dele. Por isso diz assim no versículo 17, pois ele quem? Ele quem? O Senhor Jesus recebeu da parte de Deus Pai o quê? O que ele recebeu da parte do Pai? Honra e glória. Quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem? Eu pergunto, quando foi que o Filho recebeu glória da parte do Pai? Quando Deus falou o quê? Quando o Pai disse assim, olha, quando o Pai disse, este é o meu Filho amado, houve uma revelação de quem ele é? Quando então o Pai diz, ele é o Filho, então o Filho recebeu glória. Quando o Pai glorifica o Filho, o Pai o torna conhecido assim como ele é. E quando então o Filho, ele faz aquilo que o Pai lhe ordenou fazer aqui na terra, ele está mostrando ao mundo quem Deus é. Entendam isso. Pastor, mas qual é a relevância de se fazer toda essa ginástica para poder explicar isso? É porque agora, tão logo ele diz, Pai, glorifica-me para que eu te glorifique, agora ele quer orar por nós. E ele vai orar por nós. E o que ele quer orando por nós? Ele quer nos incluir nesta mesma glória. Ele quer nos incluir nesta mesma glória.
para que eles estejam em nós e nós neles. Ou seja, todos os eleitos de Deus estão inseridos neste mesmo plano e nesse mesmo projeto, que é um duplo projeto. Ou melhor, que tem dois lados, dois aspectos. Seria melhor assim. Primeiro, tornar Deus conhecido. E uma vez tornando Deus conhecido, você também será conhecido. Ou seja, Deus quer que nós o glorifiquemos, para que nós também sejamos o quê? Quem aqui será glorificado? O que é a nossa glorificação? O que será a nossa glorificação? Calma, tenha paciência. Nós temos que glorificar a Deus, para que Ele então venha a nos glorificar. Nós temos que tornar Deus conhecido, para que Deus assim também nos torne conhecidos. E essa verdade, ela só pode ser entendida na base do ensinamento da Escritura, que diz que no momento em que nós cremos em Jesus Cristo, quando você creu em Jesus Cristo, quem aqui um dia ouviu a palavra do Evangelho? E ao ouvir a palavra, você creu naquela palavra, creu com o coração, creu com o seu entendimento, com o seu espírito, naquele momento, conforme João capítulo 14, versículo 23. Deus, Ele entrou para dentro do seu espírito. O Deus triuno passou a habitar o nosso espírito humano. A partir desse momento, diz a Escritura, Deus nos deu o poder. Deus nos deu o poder de sermos feitos filhos de Deus. A todos quantos o receberam, todos quantos, homens, mulheres, servos, servas, não interessa a classe social, não interessa a sua etnia, não interessa o grau de escolaridade, nada disso importa. Todos quantos creem, brasileiro, chinês, americano, até paraibano, quando crer em Jesus, recebe o poder de ser feito filho de Deus. Diga assim: eu criei, por isso recebi o poder para ser feito filho de Deus. Diga: eu sou filho de Deus. Deus habita meu espírito. Isso é verdade. Só tem um problema. Olhando para vocês, eu não vejo nada disso. Olhando para vocês, ou que seja vocês olhando para mim, não vemos nada disso. O que nós vemos então? Nós vemos pessoas. Pessoas. Como os judeus viam um nazareno. Quem diria que aquele nazareno tinha o próprio Deus habitando aquela carne? Quem diria? Isaías 53 não tinha ele nem aparência nem formosura. E nós também não temos nem aparência nem formosura. E as pessoas passavam por ele e nenhuma beleza via, nenhuma atração, nada que pudesse chamar a atenção. Ele não tinha uma auréola, não. Se tivesse uma auréola, só ele. Um brilho, uma luz, um sinal, uma coisa. Não tinha. Totalmente como qualquer outro homem. E se brincar, pior que os demais homens. Pior. E olhando também para vocês, ou para mim, ou para qualquer um de nós, é a mesma coisa. Não muda nada. Jesus diz: Pai, eu te glorifiquei na terra, fazendo a obra que me mandaste fazer. Nós então também precisamos glorificar o Pai aqui na terra. Porque Deus já habita nosso espírito. E por que Deus veio habitar nosso espírito?
Ora, porque o seu propósito eterno não é te dar uma nova roupa, não é te dar uma nova casa, não é cobrir a sua cabeça com um chapéu, ou que seja com um véu, não é te dar um carro novo. O propósito de Deus em relação a nós é nos dar uma nova vida. E essa nova vida não é um novo comportamento, ou que seja, não é um mero novo comportamento, não é um comportamento que é promovido por conduta exterior, ou por que seja por estatutos, ou que seja por mandamentos, ou por manuais. Não, é a nova vida de Deus. É Deus sendo gerado e constituído dentro de nós. E aí, na medida em que você diz assim, olha, Deus habita dentro de mim, então você diz, Senhor, tome nas tuas mãos todo o meu ser. Eu quero caminhar aqui nessa terra. Eu quero caminhar em direção ao meu trabalho, caminhar em direção à minha casa, a dos meus familiares. E onde eu estiver caminhando, e onde eu estiver, tome o meu ser nas tuas mãos, de maneira que as minhas vontades sejam canais para que a tua vontade possa passar. De maneira que o meu falar seja um canal para que o teu falar passe, o meu olhar, o meu agir, o meu viver, seja Cristo vivendo em mim. E aí o Espírito Santo fará a parte dele. De repente, quando você estiver vivendo ali no lugar mais comum, na cozinha da sua casa, no seu quarto, lavando a garagem da casa, lavando o seu carro, onde quer, nos lugares mais ordinários da vida, Deus será glorificado em você. Deus será conhecido em você. As pessoas verão Deus em você. Elas vão tocar Deus em você. Porque eles vão ver que o amor, versículo 26, o mesmo amor com que o Pai amou o Filho, está em você. 26 diz, eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles. Agora imagine só, quando você começar a viver e se relacionar e a fazer tudo que você faz na sua vida, na sua existência, em todos os lugares, com a manifestação do amor com que Deus amou o seu Filho. Já imaginou isso? Já imaginaram isso ou não? Não é uma questão de uma vida religiosa. Deus não é servido por mãos humanas, como se de que alguma coisa ele precisasse. Deus não precisa de nada. Eu vou ler na Bíblia para vocês não acharem que eu estou mentindo. Abra a sua Bíblia aí. Capítulo 17 de Atos. Não estou brincando não, é? 17. (25) Deus não é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse. Eu pergunto, Deus é servido por mãos humanas? E ele precisa de quê? De que ele precisa? De que ele precisa? Então Deus, se ele precisasse de alguma coisa, aí ele iria exigir que nós o servíssemos com mãos humanas. Mas como ele não precisa de nada, porque no versículo 24 diz que foi ele que fez o mundo e tudo o que nele existe, ele é Senhor do céu e da terra, ele sequer habita em santuários feitos por mãos humanas. Então, coloquemos de lado essas estruturas religiosas e comecemos a pensar, o Senhor precisa ser conhecido em mim. Repita comigo, o Senhor precisa ser conhecido em mim e por mim. É isso que Deus quer. Ele quer se expressar em você. Quando Paulo disse, olha, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Esse é o ponto.
Aí nós temos que orar isso, buscar isso. E é certo que isso é um processo longo, haja vista que é dito que nós estamos dentro de um processo de santificação. Santifica-os na verdade. É dito, eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei. Então esse conhecer a Deus acontece na medida em que nós somos santificados. Então é um dia após o outro, é um passo após o outro, é de fé em fé, é de glória em glória. Nós não podemos desanimar e nem desistir. Quando você olha para você mesmo e fala assim, não dá não vai dar. Mesma coisa. Não é a mesma coisa. Já foi mudado muito. Aí você olha para o outro e fala, mesma coisa. Não é a mesma coisa. Você tem que ter fé, acreditar. Fala, Senhor, eu vou continuar nesses passinhos de tartaruga, mas é passo. E eu vou continuar devagarzinho, andando, orando, buscando, tendo comunhão, contemplando tua face. Porque um dia, quando, por ocasião da segunda vinda de Cristo, está lá em Romanos capítulo 8, na tua volta, na volta de Cristo, nós seremos com Ele glorificados. Se com Ele sofremos, 8,17 de Romanos, com Ele seremos glorificados. E aí você começa então a ler a partir do versículo 18 de Romanos 8. Se ele diz que seremos com Ele glorificados, ele começa a dizer que esse nosso corpo vil, esse corpo corruptível, que está sob o cativeiro da corrupção, que é esse corpo físico que nós temos, essa presença exterior, isso impede, diz o texto de Romanos, que a glória que está dentro de nós seja vista. E é por isso que as pessoas olham para nós e elas não podem ver nenhuma diferença, porque você é tanto quanto qualquer pessoa que não creu no Senhor. Mas há uma diferença profunda, porque no seu interior habita o Deus triuno. Daqueles que não creem em Deus, em Cristo, eles não têm essa glória. Mas um dia, essa glória interior, quando ela se manifestar em nossos corpos mortais, e aí deixará de ser mortal, esse corpo se encherá de glória, aí é dito que todos os filhos de Deus serão neste momento revelados. Ou seja, a glorificação dos filhos de Deus é a revelação dos filhos de Deus. Hoje você torna Deus conhecido na sua vida quando você anda no Espírito, quando você expressa os ricos atributos de Deus na sua vida pelo Espírito Santo. Naquele dia, todos olharão para você e saberão que você é filho de Deus. Quando você for glorificado, é dito que essa glória que hoje está aqui presa, ao se manifestar, os filhos de Deus então serão manifestados como tais, de maneira que todos saberão que você então é filho de Deus. Amém, queridos? Eu sei que o tempo nosso é muito curto, não temos como explorar todo o texto, mas eu peço que vocês em casa leiam esse texto. Amém? Eu peço que você em casa, se possível ainda hoje, para que você não se esqueça, leia em oração e diga, Senhor, eu quero te pedir que essas coisas todas que aqui estão possam se cumprir na minha vida. Comece a orar a palavra de Deus. Vamos começar a exercitar a vida cristã. Pastor, eu quero fazer alguma coisa. O que eu faço? Comece a orar. A orar a palavra. Orar a Escritura. E Deus certamente fará uma coisa muito grande em nós. Vamos ficar de pé?